Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao nosso canal. Quero estar compartilhando com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a palavra que vem do coração de Deus. Mas antes eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que estivesse agora clicando nesse botãozinho vermelho, logo abaixo do link, estivesse aí se inscrevendo e também compartilhando essas mensagens para grupo, para amigos, pessoas que você vê que se identificam com as nossas mensagens. E também, muito importante, não deixar de acionar o sininho para toda vez que eu postasse um novo vídeo, você estivesse aí recebendo essa nova notificação. Quero estar meditando com você lá no livro de Provérbios, apenas o capítulo 4, apenas o versículo 23, deste homem que foi considerado um dos mais sábios na face da terra. Salomão foi o homem mais sábio. Em alguns momentos ele não soube aproveitar a sua sabedoria, desfrutar dessa sabedoria para Deus, mas desfrutou de uma forma errada. Escreveu mais de 3.000 provérbios, mais de 1.005 cânticos, um homem super inteligente, sábio, mas tomou alguns caminhos, algumas veredas que não agradaram a Deus. Mas um homem que deixou uma experiência para que nós possamos andar de uma forma correta, guardar no coração, e também nos ensinou de alguma forma que a gente não deve andar por alguns caminhos que este homem andou. Eu quero estar meditando em Provérbios capítulo 4, apenas no versículo 23, que diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Irmãos, quando eu leio às vezes um texto bíblico, seja o personagem que for, seja Davi, seja os reis, seja os discípulos, seja nas cartas paulinas, primeiro eu gosto de observar, irmãos, a pessoa que escreveu, o exemplo que ela tem naquilo que ela está falando. E eu creio que esse texto ele vem bem de encontro e é bem propício e que nos traz uma orientação, uma instrução muito grande de uma pessoa que sabia muito bem do que ele estava falando. Um homem que deixou o seu coração se corromper no pecado, um homem que não soube guardar o seu coração, um homem que deixou ser levado pelas suas emoções, pelos seus desejos. A Bíblia ela fala que o coração fala, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Irmãos, e não tem ninguém, eu creio, melhor na Bíblia. Quando você estuda a Bíblia toda, não tem ninguém para falar de uma forma do coração como o sábio Salomão, da forma que ele deixou levar de uma forma negativa. Claro que tem homens que foram fortalecidos, foram perseverantes nas suas atitudes com relação a Deus, em caminhar com Deus, coração voltado para Deus, mas Salomão ele teve atitudes contrárias. E quando ele fala nesse versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Eu sei que a Bíblia, se você olhar para ela, você vai encontrar centenas e centenas de motivos para você guardar o seu coração. Vários motivos de você guardar o teu coração. Mas eu quero, nessa oportunidade que o Espírito colocou no meu coração, 10 motivos importantes para o cristão guardar o seu coração. 10 motivos. Porque nós sabemos, irmãos, que o nosso coração ele costuma conservar coisas do passado. O nosso coração costuma guardar coisas que não nos traz fruto nenhum, não nos traz vida, às vezes, nenhuma, alegria, paz nenhuma.
Quantas pessoas vivem amargurando coisas que aconteceram ontem, no passado? Quantas pessoas conservam na sua memória coisas ruins que lhe aconteceram em um passado? Mas Salomão, ele nos ensina a guardar nosso coração. Claro que ele podia ter colocado aqui, porque dele procede a vida e também procede a morte. Porque se eu conservar bem meu coração, eu vou ter vida. Se eu procurar cuidar dele, trazer coisas saudáveis para o meu coração, eu vou ter uma vida saudável, uma vida de paz, uma vida de harmonia. Mas se eu conservar no meu coração coisas ruins, eu vou ter uma vida de morte. Seja espiritual, seja até física. Eu vou ter essa morte. Então eu quero falar aqui de 10 coisas que o cristão deve guardar no seu coração. A primeira delas, que nós não podemos perder, é a fé. Nós não podemos perder essa fé em nosso coração. Essa fé que nos conduz, que nos fortalece, que nos leva a conquistas. E quando eu falo de fé, eu não falo somente de fé em Deus, mas às vezes até a fé em mim mesmo. Quantas pessoas perderam a fé em si mesmo, em si mesma? Já não acreditam mais em si. Muitas pessoas elas até usam aquela palavra de Jeremias 17. Maldito o homem que confia no homem. Claro que aquela palavra traz quando eu confio no meu poder, na minha capacidade humana, na minha intelectualidade, quando eu acredito que eu posso resolver as coisas com o meu intelecto, com a minha força, com meus conhecimentos. Então, maldito é o homem que confia em si mesmo. Mas eu preciso ter fé em mim. Eu preciso acreditar em mim para ser um vencedor. E se eu perco a fé em mim, eu perco a fé em Deus. Quantos não têm essa fé em Deus? Então a primeira coisa é você conservar essa fé no coração. 2 Timóteo 4:7 nos orienta a isso. A segunda coisa que você precisa guardar no teu coração, em que você como cristão precisa guardar, é a obediência. Vivemos num mundo hoje de uma total desobediência. Nós vemos aí a Bíblia que se cumpre a cada dia, onde os filhos não obedecem mais aos pais. Pais não respeitam mais os filhos. Os filhos não obedecem, não respeitam mais as suas mães. Não estou falando daquele momento do passado em que os pais olhavam para os filhos só pela maneira de olhar. Os filhos já sabiam, já curvavam a sua cabeça em respeito à autoridade paterna. Mas eu falo daquele respeito em que se conserva numa atitude com o pai, no cuidar do amor para com o pai. Então, se eu não obedeço o meu pai em casa, nós temos hoje uma igreja completamente desobediente, onde os membros não dão mais obediência para o seu pastor, não respeitam mais o seu pastor. Muitas vezes o pastor fala, muitas vezes o pastor, ele até manda uma mensagem hoje pelas redes sociais e parece que não falou com ninguém. Está conversando, de repente a pessoa deixa na sala escura, apaga as luzes e deixa ele sozinho, falando sozinho. Então já não tem mais respeito. Isso são as coisas simples. Quando não dá mais obediência à liderança e sai pelo mundo achando que está fazendo a obra de Deus de uma forma individual, da forma que quer, não dá obediência, não sai debaixo de cobertura do pastor. Então, se eu não obedeço meus pais, eu não vou obedecer o meu pastor. Se eu não obedeço o meu pastor, eu não obedeço a Deus. Não dou obediência para Deus.
vive uma desobediência total. E a terceira coisa em que eu tenho que guardar no meu coração, em que o cristão precisa guardar, é a fidelidade. Não falo somente de fidelidade financeira com dízimo, com oferta, mas fidelidade a Deus nos cultos, nas suas ofertas pessoais, de uma forma pessoal, em que você se oferece. O sábio Paulo, ele diz uma coisa nas suas cartas paulinas, em que nós precisamos, irmãos, ter essa fidelidade com Deus. Precisamos estar na casa do Senhor. Paulo usa essas orientações em Romanos, capítulo 12. Apresentar o nosso corpo como sacrifício útil, santo e agradável ao nosso Deus. Fazer um culto para Deus, em sacrifício de adoração ao nosso Deus. As pessoas, quando Paulo fala isso, é onde ele vai oferecer, está na casa de Deus, cultuando a Deus. Um altar, se oferecendo algum sacrifício no altar de Deus. Nós vemos hoje, irmãos, cristãos que não se interessam, não têm o prazer de estar na casa de Deus. E muitas vezes ainda fala, pastor, nós estamos juntos, pastor. Mas junto como? Em espírito. Não aparece no culto para testemunhar, para demonstrar a gratidão a Deus. Só quando está naquela grande dificuldade, no grande problema, no vendaval, aí aparece para buscar oração, para pedir oração para o pastor. Então, infiéis a Deus, infiéis no trato com Deus. Às vezes é até fiel nos seus pagamentos de dívidas, em tudo, mas é infiel a Deus nos seus tratos com a palavra de Deus, não tem compromisso com o reino, compromisso com a palavra. E a quarta coisa que não se que o cristão não pode perder, que deve guardar, é o ânimo de trabalhar. E quando fala de ânimo de trabalhar, fala na casa de Deus, fala no seu dia a dia. Quantos cristãos querem alcançar promessas de braços cruzados? Não faz um esforço nenhum. São ociosos no trabalho, ociosas no trabalho, não tem compromisso. Então existe uma palavra muito certa, em que ouço isso desde quando eu me converti. Mente vazia, corpo ocioso, é oficina daquele que não tem nada o que fazer, daquele desocupado. Ele vai ocupar esse espaço, essa mente vazia, para usar em benefício dele. Esse corpo ociosa, em que não faz nada, para usar como veículo dele. E quando eu falo de corpo, também não usa, às vezes usa as mãos, usa os pés, mas muitas vezes usa os olhos, como usou de Davi quando ele estava lá, ocioso, sem ter o que fazer, não foi para a guerra. Usa às vezes a língua, faz parte do corpo, para ficar comentando, falando que isso não deve. Então, tem que ter ânimo para trabalhar, procurar fazer alguma coisa, ocupar a mente com alguma coisa aproveitável para Deus, agradável para Deus e agradável para você próprio. E a quinta coisa que deve se guardar, o cristão deve se guardar, é o hábito de orar. Muitos não têm tido mais esse hábito, não têm tido mais esse compromisso. O dia a dia, essa correria do dia a dia, o compromisso diário. Tem que se levantar cedo, chega tarde, cansado, cansada, já não tem aquele tempo de dobrar o joelho e falar mais com Deus. Precisa ter um momento de intimidade com Deus. Claro que Deus, ele fala com você em qualquer lugar, dentro do carro, dentro do ônibus, na fila de um banco, na fila de um médico, você lavando uma louça, você arrumando uma casa, passando um pano numa casa.
mas aquilo são momentos em que a sua mente ela vai até Deus. Mas você precisa ter um momento que você tem que tirar para ter uma intimidade, para falar com Deus, buscar Deus para si, buscar Deus para a sua vida. Precisa dobrar o joelho naquele altar, seja no altar da igreja ou no altar na tua casa, onde você formou ali um altar, naquele cantinho de oração, e ir lá falar com Deus, buscar Deus na sua vida. Não tem feito isso muitas pessoas mais, não tem tido mais esse hábito de orar, de falar com Deus. Por isso nós temos hoje cristãos fracos, derrotados, apáticos, que não tem mais revelações, não tem mais visões, não sente mais o poder de Deus, estão sendo influenciados, não são mais influenciadores, estão sendo influenciados pelas coisas do mundo e por pessoas ao seu redor, porque não oram. A oração, ela te leva à intimidade com Deus, a um contato com Deus. E a sexta coisa que o cristão deve guardar é a visão da promessa. Quantas pessoas estão perdendo essa visão da promessa? Já não conservam mais essa visão no seu coração. Já acha que não vai se cumprir na sua vida. Por quê? Porque não ora, porque não tem fé, porque não obedece, porque não é fiel nos seus tratos. Isso vai como a própria palavra fala que um abismo chama outro abismo. Então é necessário conservar uma promessa e uma visão da promessa. Porque isso vai nos levar a nós termos vida, a nós conservarmos a vida de oração, de fidelidade, de fé. Então a sexta coisa é isso, é conservar essa visão de promessa na sua vida. E a sétima, você não pode perder a presença de Deus. Sansão, ele quebrou 5 votos, chamados votos do Nazireu. Do Nazirato. Ele era nazireu. E todo nazireu tinha 5 votos que não podia quebrar nenhum deles. E Sansão, ele foi, como eu disse, um abismo chama outro abismo. Ele foi brincando com o pecado. Quebrou um voto simples, bobo, de tocar num morto, num defunto que era um animal. Quebrou o primeiro voto, depois quebrou o segundo, se envolveu com a mulher, depois quebrou o terceiro, o quarto e o quinto. E de repente aquele homem, ele achou que estava com todo o poder para enfrentar os inimigos, mas o texto fala que ele não sabia que o Espírito já havia se retirado dele. Quantos estão aí brincando com o pecado? Quantos estão fora da cobertura de Deus e não sabem em que o Espírito já não está mais na sua vida? Já não age mais em seu favor? Porque perderam a presença de Deus. O coração já está cauterizado. E o oitava coisa que o cristão deve guardar no seu coração é a sua vida. A palavra de Deus em Apocalipse, mas ela fala: guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Apóstolo Paulo, que eu tenho uma admiração pelas suas cartas paulinas, em Romanos capítulo 8, ele fala: ninguém me separará do amor de Cristo. Quem me separará do amor de Cristo? Traz aquela relação imensa. Mas aqui eu acho a principal. Ele vai falando de perigo, fome, espada, nudez, profundidade, profundezas. Mas uma me chama muita atenção que ele disse: nenhuma criatura poderá me separar do amor que está em Cristo Jesus. E é justamente isso que tem separado muitas pessoas da presença de Deus. A criatura, o homem, a mulher. Muitas pessoas têm dado ouvido para outras pessoas, para outra criatura, e têm se afastado de Deus. Quantos que eu conheço que se afastaram de Deus por causa de criaturas, por causa de homens, de mulheres? Talvez você nesse momento está ouvindo essa mensagem
abandonou a fé, abandonou o seu ministério, porque uma criatura falou algo de você, te julgou talvez mal, e você está perdendo a salvação, está perdendo a sua vida, por causa de uma criatura que falou de você, que talvez em um momento aquela pessoa se expressou de uma forma errada, falou de uma forma errada, talvez de uma forma mais dura, e você abandonou a fé, está perdendo a vida, está perdendo a sua salvação. Quantos? Eu vou perder minha salvação porque alguém fala mal de mim? Porque alguém fez uma fofoca, uma calúnia? Eu sempre digo uma coisa, entende bem, meu querido e minha querida. A palavra de Deus que diz que a balança de Deus é uma balança justa. É um peso e uma medida. Não é 2 pesos e uma medida, não. É um peso e uma medida. É balança justa. Eu sempre falo, irmãos, quando a pessoa se levanta contra a minha vida, não sou nenhum homem intocável. Não sou aquele tipo, daquele que toca no ungido do Senhor. Não sou esse tipo de usar esse tipo de provérbios, não. Não sou o tipo de usar esse tipo de palavras. Mas só digo uma coisa, a balança de Deus é balança justa. Aquilo que se fala nas trevas resplandece na luz de Deus. E Deus, ele age com justiça. Então, se alguém falou mal de você, meu querido, minha querida irmã, a balança de Deus, ela é justa. É justa. Então não perca a sua vida, a sua salvação. Guarda o que tem para que ninguém roube a tua coroa. E a 9ª coisa em que deve se guardar é o amor. É o amor. A palavra de Deus em 1 Coríntios 13, olha o que diz acerca do amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente. O amor é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, o amor não se ensoberbece, o amor não se porta inconvenientemente, não busca seus próprios interesses, o amor não se irrita e não suspeita mal, o amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecia cessarão, havendo língua desaparecerão, havendo ciência passará. Porque é isso que muitas vezes as pessoas querem. O amor, ele não falha. O amor, ele age com justiça. Então a 9ª coisa que você deve guardar é o amor. É o amor no seu coração. É o amor filéu, aquele que tem o prazer de conservar, de cuidar. É o amor ágape, aquele amor que vem do coração de Deus, aquele amor que perdoa. E a última coisa que você deve guardar é o texto que nós lemos, é guardar o teu coração. Foi o que o sábio Salomão não fez. Ele não guardou o seu coração. Ele deixou o seu coração se corromper. Não deixe seu coração se corromper. Não deixe que as mágoas, os ressentimentos, as mentiras, as calúnias, as fofocas criem essas feridas na sua alma, no seu coração. E você venha perder essa intimidade com Deus. Então guarda o teu coração. Guarda o teu coração. A palavra de Deus fala que ela é escudo e broquel para proteger, para me guardar das setas do maligno. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja,
que Ele, o Espírito Santo, faça resplandecer sobre ti a sua paz, o seu amor, e que Ele tenha essa misericórdia de você e te fortalecer a cada dia na presença dEle. Deus, obrigado por essa palavra santa. Obrigado pelo ensino dessa palavra em Provérbios 4, 23. Que devemos guardar o nosso coração, pois é dele que procede a vida, meu Deus eterno. É dele, meu Deus eterno, que às vezes nós somos enganados, ludibriados, somos levados para nossas emoções, levados pelas nossas precipitações, pelas ansiedades, ó Deus eterno. Deus, guarda nosso coração, nos ensine a guardar o nosso coração, meu Deus eterno, para que possamos ser sábios, para que possamos, ó Pai querido, alcançar o Teu reino, alcançar as Tuas promessas, amar o nosso próximo e conquistar nossas vitórias, ó Deus. Muito obrigado por tudo. Abençoa agora esse irmão, essa irmã. Abençoa agora esse lar, essa família. Meu Deus, entrego pela fé em Tuas mãos, em nome de Jesus. Deus te abençoe, te guarde e te fortaleça e te dê a cada dia a vitória e te ensine, através da palavra, através do Espírito Santo, a você ter um coração sábio, entendido para a glória do Senhor. Fique com Deus, em nome de Jesus.